10h23, quero mandar um forte abraço pra minha amiga Kátia, lá de... Ih, até esqueceu, Kátia. Penedo. O pessoal, olha, sabe também quem tá ligado, além da Kátia, além do Ailton lá em Penedo, lá em Itatiaia tem o pastor Diogo, lá da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Madureira. Sim, pastor Diogo e Yara. Isso, estará pregando aqui no Altar 88 mês que vem. Vai ser uma benção, viu? Já combinei com ele, viu, Letícia? Benção pura. E também quero mandar um forte abraço pra você, meu amigo pastor Kennedy Fábio, da AD, Assembleia de Deus, Palavra e Fé. Olha, que Deus abençoe pastor Kennedy, pastor Aneia também. Mais um abraço especial para o pastor Elmir Ávila. Que Deus abençoe sua vida, pastor Elmir. Eu tô com muita saudade do apóstolo Wagner Lúcio, pastora Rosane Mesa Barba. Um beijo no coração, muito bom dia pra vocês. E agora, Lelê? Chegou a hora da nossa enquete, Dário Ferreira. Tá preparado? Show. Eu tô. Então vamos lá, gente, presta atenção. O professor Miquel já está aqui, inclusive, bom dia. Bom dia, Letícia, bom dia, pastor Dário, bom dia aos professor. nossos ouvintes. Na semana em que se celebra a Páscoa... Ih, menino, já falei sobre isso aqui hoje, hein, meu Deus. Dário do céu. Na semana em que se celebra a Páscoa, um vídeo do influenciador cristão Luiz Miguel viralizou. No vídeo, ele faz um apelo para que os cristãos rejeitem qualquer vínculo com ovos de Páscoa, ovos de chocolate e com os coelhos, que segundo ele são símbolos pagãos. Para Luiz Miguel, esses costumes contaminam a fé e afastam os cristãos da celebração original da Páscoa. Então a Pessaque verdadeira não tem absolutamente nada a ver com coelhos e ovos de chocolate, pois esses são costumes pagãos que foram misturados com a tradição cristã. E as escrituras são bem claras quanto a isso. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Fuja do fermento, tire completamente os costumes pagãos da sua vida e abrace cada vez mais a tradição hebraica, a tradição bíblica, que não tem nada a ver com essas tradições pagãs que estão em várias instituições religiosas por aí, que ainda dizem ser cristãs e do Criador, mas são repletas de fermentos e desses costumes. Primeira coisa que eu perguntei pro Dário hoje foi por que ele me trouxe chocolate. Pois é. Olha só. Tá vendo? Aí, ó. É por causa disso que eu Luiz... não trouxe. Tá! Continuando a nossa Por causa disso. Os que concordam com ele afirmam que o alerta é bíblico e necessário. Mesmo que pareça inofensivo, consumir ovos de chocolate nessa data seria uma forma de paganismo que poderia abrir brechas espirituais perigosas. Assim, argumentam que se a origem dos ovos de chocolate é pagã, não devemos dar espaço para isso na nossa vida. Já outras pessoas, Dário Ferreira, enxergam exagero nesse tipo de proibição. Lembram que muitos compram ovos de chocolate apenas como uma expressão de afeto familiar, sem qualquer vínculo com o paganismo. Para esses, a nossa consciência é o que importa, não o produto em si. Dizem que se um dia ovos de chocolate eram coisas de pagão, agora não é mais. Pois e na é. enquete de hoje, Pois é. nós queremos saber o que, Dário? Você acredita que o cristão deve evitar os ovos de chocolate por causa da sua origem pagã ou isso é um exagero? Para você, consumir símbolos como o ovo de Páscoa pode mesmo trazer consequências espirituais negativas? Esse tipo de cuidado nos faz mais santos ou mais fanáticos, professor? Mais um tema de enquete. Muito bom, hein? Que por mais que a gente acredite que esse assunto já está pacificado na cabeça dos nossos amigos cristãos, não é? A gente vai descobrir, pode descobrir aqui com os nossos ouvintes, que talvez o Luiz Miguel esteja correto, não é? Pode ser que algum ouvinte nosso acredite que já que é pagão, tem que ser rejeitado. A gente não vive aí querendo descobrir a origem de certas coisas? Filme, desenho, roupa, para poder proibir, dizer que o cristão não pode porque a origem é pagã, a origem é idólatra? Bom, segundo a história, a origem dos ovos de Páscoa, dos ovos de chocolate, né? E do símbolo do coelho também está associado à mitologia nórdica. E aí eu queria saber se na cabeça dos nossos ouvintes faz sentido que a gente rejeite os ovos de chocolate só por causa da origem pagã,
ou se no fundo, isso é um exagero, isso é coisa de crente fanático. Eu quero saber o que o nosso ouvinte pensa. Eu tô animado pra enquete de hoje, tá? Você pode mandar legal. sua mensagem de texto ou de áudio pro WhatsApp da Rádio 88, que é esse aqui. 998680088. Muito bem! Cantei junto, vocês ouviram, né? Com certeza. Então tá legal. Agora tá chegando pela sua escuta aí, sintonizada, beijão no coração. Nós estamos fazendo uma pergunta muito legal na nossa enquete de hoje. É sobre os ovos de chocolate. Isso. Você acredita que o cristão deve evitar os ovos de chocolate por causa da sua origem pagã? Ou isso é um exagero, hein? Vamos lá, quem participa, Lelê? Vamos começar então, Dário Ferreira, com o Marcos Andrei. Bom dia, Marcos. Pai do Senhor, missionária Letícia, pastor Dário Senhor. Ferreira, professor Miguel. Olha, eu acredito que só existe um motivo para a gente cogitar deixar de comprar um ovo de chocolate para presentear alguém O na preço. Páscoa. É justamente o preço. Tá uma coisa absurda. Fora isso, eu não acredito que a gente deixar de comprar um ovo de chocolate vai fazer a gente menos, vai fazer a gente mais santo, não. Da mesma forma que se a gente comprar, não vai mandar ninguém para o inferno também, não. Jesus está muito mais preocupado com o nosso coração, com a nossa mente, se a gente realmente sabe o sentido da comemoração da Páscoa, do que a gente comprar ovo de chocolate para presentear outra pessoa. Amém? Valeu, abraço para vocês. Aí, ó, Marcos Andrei, começamos O bem. negócio é o preço. O preço é realmente. O Tá preço é caro. um motivo Impede. válido, né? Super válido. Até a barra de chocolate tá cara, misericórdia. Vamos lá, tem mais gente. A Roberta do Santa Cruz. Bom dia, pastor Dário, Letícia, Miquel, tudo bem com vocês? Tudo Então, jóia. pra mim, pessoalmente, não me interfere, não afeta a minha fé, para mim, chocolate é só uma sobremesa, um doce. A minha crença, a minha fé em Cristo já está estabelecida e nada muda isso. Quem Cristo é, o que Ele fez por mim, não é um chocolate que vai determinar a minha fé. Então, assim, para mim é simplesmente um doce. Então, assim, se é pagão ou não é pagão, chocolate é gostoso, né, gente? Mas não interfere na minha fé, ou não muda a minha fé, ou não substitui o que Cristo é e fez por mim. Amém, beijo, amo vocês. Muito bom. É assim, é interessante, porque isso é uma oportunidade da gente voltar a um tema que a gente está sempre tratando aqui, que é o quanto que esse tipo de mentalidade diminui o senhorio do próprio Deus sobre a terra. Olha aí. Não é? Porque olha só, o coelho quem fez foi Deus. Mas na cabeça da galera que acredita nesse tipo de paranoia é do diabo. Porque o pagão disse que é dele, então deixou de ser de Deus. Então, olha só, quer dizer então que um povo em um lugar específico diz que algo é deles, e aí nós que somos cristãos, que acreditamos que de Deus é a terra e a sua plenitude. Sim, sim. Agora, chocolate é do diabo, coelho é do diabo, o ovo é do diabo, gente, pelo amor de Deus. A Penha Gomes, lá do Santo Agostinho, ela diz: bom dia, pastor Dário e professor Miquel, graça e paz a todos. Em relação à enquete, minha opinião é essa: não concordo com esse pastor, pois não podemos exagerar ou sermos bitolados, pois não creio que o fato de comemorarmos a Páscoa aceitando chocolate como parte da comemoração vá afetar nossa fé, pois a Páscoa é celebração da vida, pois Cristo vive e ressuscitou. Então não sejamos tão duros. Essa é a minha opinião. Penha Gomes, do bairro Santo Agostinho. Feliz Páscoa para todos, que o amor de Deus fale sempre em nossos corações. Amém, um beijo. 54 minutos, voltamos com muita alegria, como sempre, muita descontração e, é claro, a sua participação na enquete, Lelê. Sim, senhor Dário Ferreira da Cruz de Jesus Cristo. Ô, glória! Estamos perguntando na nossa enquete hoje: você acredita que o cristão deve evitar os ovos de chocolate por causa da sua origem pagã? Ou isso é um exagero? Para você, consumir símbolos como o ovo de Páscoa pode mesmo trazer consequências espirituais negativas? Esse tipo de cuidado nos faz mais santos ou mais fanáticos? Por que estamos falando sobre isso? Porque o influenciador Luiz Miguel, ele disse isso aqui, ó. Então a Pessac verdadeira não tem absolutamente nada a ver com coelhos e ovos de chocolate, pois esses são costumes pagãos
que foram misturados com a tradição cristã. E as escrituras são bem claras quanto a isso. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Fuja do fermento, tire completamente os costumes pagãos da sua vida e abrace cada vez mais a tradição hebraica, a tradição bíblica, que não tem nada a ver com essas tradições pagãs que estão em várias instituições religiosas por aí, que ainda dizem ser cristãs e do Criador, mas são repletas de fermentos e desses costumes. E aí, qual que é a sua opinião? 998-68-0088. Dário Ferreira, Diga! vou chegar aqui com palavra pastoral, hein? Eita! Pode falar. Pastor Jovelino do Retiro. Opa, manda ver. A paz do Senhor, pastor Dário, a paz do Senhor querido. Letícia, Pai do Senhor, a pastor. paz do Senhor, pastor Miqueias. A paz, querido. Olha, a minha opinião é o seguinte, eu desde pequeno, eu fui ensinado por meus pastores que isso é idolatria. E até agora, na minha idade já que tenho, eu ainda considero uma idolatria. Respeito a opinião de todos, mas para mim é uma idolatria. Ah, não tem nada a ver chocolate, não tem nada a ver coelho. Então por que não dá o ano todo? Por que não dá ovo de Páscoa o ano todo? E falar com o coelhinho, bota o ovo de Páscoa aí todo ano? Por que é só nessa data? Por isso que se torna uma idolatria. Então esta é a minha opinião. Muitas coisas acontecem na vida do crente, é porque o tem nada a ver, entra, e a pessoa entra por este caminho e às vezes desconhece o poder espiritual que tem uma atitude que nós tomamos. Esta é a minha opinião. Pai do Senhor, Deus abençoe. Pastor Jovelino do Retiro chegou na chicotada, hein? Esse é um crente raiz. Eita! Eu falei que a gente ia encontrar ouvintes que concordam com o influenciador, não é? Pastor Jovelino chegou com tudo. Tem mais gente, Tem hein? uma coisa que ele tem razão. Pode falar, Dário Ferreira. Vou jogar aqui, Vai tá? lá. Vou jogar aqui. Joga! Por que então que a gente não compra todo mês, todo dia, né? Ou presenteia? Tem que ser O ovo só de Páscoa em si é só nessa época. época, né? Ele não aparece realmente ao longo do ano. Então, mas a gente deveria, nós como cristãos, a gente não deveríamos ter uma data só para dar de presente ovos de chocolate, porque você pode fazer o ovo de chocolate a hora que você quiser. Tem forminhas aí, né, para vender sempre, né? Você deixa em casa, né? Então, é Faz porque o ovinho e entrega. a razão, a explicação disso, ela é menos espiritual e muito mais mercadológica, ela é muito mais industrial. É verdade, O mercado, ele só vai produzir um produto se tiver demanda de mercado. Se não tiver, não vai, né? E a demanda de mercado, ela acontece na Páscoa, não é? E não é só apenas relacionada à Páscoa, mas em relação a outras fases do ano, e a gente não precisa espiritualizar por causa disso. Um exemplo, por que nas lojas de roupa, em determinado tempo, né, para quem viaja, você vai viajar para um lugar frio, mas você quer Tô comprar, querendo. não é? Você vai viajar para um lugar frio, mas aqui a estação é de calor, você vai ter dificuldade de achar casaco, Ah, com certeza. porque não é uma demanda de mercado. Mesmo aqui, as roupas de verão não são vendidas no inverno, né? Nem ao contrário. Exato, porque é uma demanda de mercado. É Então, verdade. a cultura, ela estabelece as suas demandas e a indústria vai produzir seus produtos a partir das demandas de mercado. O pastor Lázaro Batista, da Assembleia de Deus, Ministério Sul Fluminense, em Penedo, ele fala: Pai do Senhor Jesus, bom dia. Bom dia. 1 de Coríntios 5:7, Cristo é o nosso Cordeiro Pascual. A referência da Páscoa é Cristo, o Cordeiro, e o sangue derramado na cruz não é o coelho e chocolate. Não é mesmo. Fato, né? Que não é mesmo. A nossa pergunta é, tudo bem, uma vez que não é pecado eu comer um ovo de chocolate? Essa é a pergunta. Sim. A gente sabe que a Páscoa, como nós acreditamos, ela não é representada pelo ovo e pelo coelho. Sim. Mas se eu tenho um filho, meu filho vai pra escola, e lá na escolinha dele lá, pintam ele de coelhinho, eu vou achar ruim porque isso é uma forma de idolatria? Ou tudo bem?
É sobre isso. E entra na questão também que muitas igrejas também estão fazendo a campanha do chocolate. Você levar uma caixa de bombom, Kit Kat, Um ovo de Páscoa. um ovo de Páscoa para a igreja levar até uma comunidade. Essas ações sociais que a Exato. igreja já faz também acontece na Páscoa e com chocolate. Com chocolate. Mas Isso. a historinha que vem colada ali no chocolate é o verdadeiro significado. E é muito bom você ter citado isso, porque esse influenciador gravou esse vídeo respondendo a uma igreja que estava recolhendo ovos de Páscoa para doar para os mais necessitados. Então esse vídeo é uma resposta a um vídeo de um pastor orando por ovos de Páscoa Que foram doados para a igreja. numa ação social. Entendi. Entendeu? E aí, segundo ele, isso é paganismo entrando na igreja, não é? Tendo em vista que a origem do ovo de Páscoa, ela também é pagã. Só que, se a gente for levar esse argumento a sério, e eu só vou revelar isso no final, a gente vai ter um sério problema. Porque nós estamos permeados de diversas coisas que têm origem pagã e a gente usa com maior naturalidade dentro das igrejas. Vamos lá para Cristo Reina, então. Ih! Tem que ver Cristo Reina é nosso exemplo de todos os dias. Nossa ah, igreja é exemplo de todos os dias. Tá bom. Aí a Cristo Reina tá lá, rodeada ali pela comunidade em Barra Mansa. Sim. E aí o pastor Dário Ferreira vai fazer a campanha do chocolate. Sim. E aí? Não tem problema, eu faço a campanha do chocolate Vai entregar na Páscoa para para as entregar crianças. na Páscoa e coloco um versículo bíblico em cada um dos ovinhos de chocolate. Mas a origem não é pagã? É, Como é que o o senhor ovo só não responderia? aparece agora? Não, mas no momento que eu ressignifico, Opa. tá entendendo? Aí, ó. No momento que eu Olha crio um link com o evangelho, acabou. Acabou, não é? Até porque o evangelho é mais forte do que as heranças pagãs, Com não é? certeza. Está em uma missão de Páscoa para levar alegria e esperança a crianças em situação de vulnerabilidade. No dia 20 de abril, às 8 da manhã, faremos uma ação para compartilhar o verdadeiro significado da Páscoa e também serão distribuídas caixas de bombom. Faça sua doação diretamente para o Instituto Cristo em Nós, na Rua Professor Pedro Vaz, número 51, Centro, Barra Mansa, ou entregue nos pontos de coleta, também em Barra Mansa, na Metodista Central, na Assembleia de Deus, sede Madureira, e na loja Novo Clima Refrigeração. Você também pode fazer parte desse momento, doando seu tempo, cuidado e amor como um voluntário. Alegre ainda mais essas crianças durante a ação do dia 20 de abril, nas seguintes áreas: pintura, palhaçaria, teatro, mídia, música e logística. Para participar, preencha o formulário disponível na bio do Instagram, @Rádio 88FM. Muito bem, agora 11 horas 13 minutinhos, 88 FM, e a sua participação aqui na nossa enquete, que legal, hein? Nós estamos falando, eu tô até com água na boca, viu? Falando só de ovos de chocolate, meu Deus do céu! Você acredita que o cristão deve evitar os ovos de chocolate por causa da sua origem pagã, ou isso é um exagero? Para você consumir símbolos como o ovo de Páscoa, pode mesmo trazer consequências espirituais negativas? Esse tipo de cuidado nos faz mais santos ou mais fanáticos? Vamos lá, tem mais gente, Dário Ferreira. Vamos nessa! Meu Jesus, tem muita mensagem, na verdade. Vamos lá pro Eucaliptal? Vamos? Tá chegando o Josafá? Vamos nessa. Bom dia, 88, bom dia a todos os ouvintes. Bom dia. Aqui é Josafá do Eucaliptal. Eu estava aqui no meu serviço, estava ouvindo a enquete de vocês. É uma coisa de se pensar, né? Mas eu estava pensando ao mesmo tempo que, se você observar hoje, quase tudo hoje é oferecido a algum Deus. Pode estar na certeza disso. Uma roupa, tudo que você compra, sabe, é oferecido para algum Deus. Sabe, eu conheço até pessoas que que planta verduras, eles oferecem para algum Deus. Na verdade, a gente tem de orar por tudo que nós fomos comprar para comer. Essa é a verdade. Se você vai comer alguma coisa, ora antes. Peça para Deus abençoar. Paulo até que fez uma comparação que quando alguém for no açougue comprar carne, não pergunte de que modo foi morto.
aquele boi. Exatamente para não haver uma consciência pesada. Então eu acredito que o melhor de tudo é orar por tudo que você vai comer. Bom dia, senhores, para todos. Mensagem do nosso amigo Josafá do Eucaliptal. Valeu, Josafá. Um abraço pra você, amigão. Irmão Ari do Belmonte. Ô, Ari. Paz do Senhor Jesus, bom dia, meu irmão Dário, irmã Letícia. Paz, querido. Professor Miqueias. A quem fala é o Ari do Bargenho de Belmonte. Da minha opinião sobre a enquete do dia de hoje, eu acho, Varão, que esse comprar o chocolate, comprar o ovo de Páscoa nessa época, eu não acho que isso venha a ser necessário e proibido pro cristão, não. Desde quando o cristão vem comprar o chocolate, comer o chocolate, sem estar comemorando nessa data que o mundo comemora, né? Como o mundo vê. Mas comprar o chocolate apenas por aproveitar, né, que nesse momento o preço está mais barato, porque eles querem vender muito, né? Vende mais barato, para poder estar abatendo o estoque do chocolate ali na loja. Então eu não acho um pecado o cristão comprar o chocolate nessa época, não. Mas apenas o cristão não deixar entrar no coração essa visão que o mundo tem, né? Dessa época da Páscoa. A mesma visão que o mundo tem está no nosso coração. Basta apenas a gente fazer isso, comprar, comer o chocolate, sem esse interesse, sem deixar o inimigo nos enganar, nos iludir com isso, conforme o mundo já é iludido por ele. Amém, amado? Essa é a minha opinião sobre o dia de hoje aí. Fica na paz, Deus abençoe. Muito bem. Grande abraço. A Sueli de Barra do Piraí disse: se for assim, a paz do Senhor Jesus, seus lindos. Obrigado pela parte que me cabe, tá? Olha, se for assim, não vamos nem comemorar o aniversário de Jesus. Se somos imagem e semelhança dele, e dele nascemos, e nascem pessoas todos os dias, então por que comemorar o Natal? Tudo as pessoas dão ao diabo. Deus está no meu coração. Valeu, Sueli! Crente gosta, né, de dar as coisas pro diabo às vezes. Então fala assim, isso aí é do diabo. Mas você... E já reparou que as coisas é tudo boa? As coisas que atribuem ao diabo é chocolate, não é? É gozado, se a gente vai lá e compra e paga... Tá entendendo? É nosso, não é dele não, ele não pagou nada. Então tá bom. Pronto. Miqueias, prepara a placa de fã-clube. Tá chegando o Eusébio. Opa! A paz do Senhor, pastor Dário Ferreira. A paz do Senhor, Letícia. A paz, Miqueias. A paz. Se formos levar ao pé da letra, ninguém vai poder comer mais nada. Assim. Então vai ter que abolir cantina dentro das igrejas. Eita! Porque não pode vender nada dentro do templo. Jesus Cristo condenou isso. Olha aí, ó. Então nós temos que prestar atenção naquilo que a gente está falando e ter mais sabedoria quando for abordar a respeito desse assunto. Porque as pessoas, elas são como papagaios. Muitas delas. Só reproduz o que o outro fala, sem ter conhecimento, sem analisar, sem buscar, sem se aprofundar no assunto. Verdade. E só pra fechar, se for da Cacau Show, pode mandar pra mim que eu... Um abraço. Muito bom, muito bom. Fazendo jus ao nome, né? Eusébio, nome de pensador cristão. Né? Ele falou algo que é interessante, né? Se a gente for levar o pé da letra... Gente, vocês já pararam pra pesquisar a origem dos pratos de comida que você come? Porque o ovo de Páscoa é um alimento. É verdade. Sim. É uma forma de alimento. Não é uma forma geométrica, não é? E é uma proposta de alimento. Vocês já pesquisaram? Daqui a pouco a gente vai começar a pesquisar. Tem que pesquisar a origem do empadão, a origem da coxinha, a origem da feijoada, a origem da canjica. Porque se tiver alguma associação com algum... Canjica. E pipoca. Aí, ó, daqui a pouco o crente não vai poder comer pipoca porque farofa. tá associado a um ritual. Farofa também não, porque a farofa é utilizada em alguns rituais pagãos. Então daqui a pouco a gente vai estar se restringindo aí de maneira alimentar e o brasileiro vai perder muita comida boa, porque se a gente for olhar na história aí, muita coisa que você, crente, come, tá associado a religiões pagãs. Meu Deus! Quando terminarmos aqui, por quê, hein, Letícia? Aguardando terminar o programa? Porque a gente vai pro casa. Cafu, não. Acabou o programa, eu vou pro Cafu. Cafu me aguarda. Será que tem costela hoje? Não tem não, é só sexta mesmo, né? Sexta, ué. Sexta e quarta. Ele mandou o cardápio? Alô, Nete, manda o cardápio pra gente. Manda o cardápio aí, por favor. Ei, Raquel, manda o cardápio pra gente. Nete, a dona do tempero. Ela tem os segredos, ela contém os segredos da alta culinária de Volta Redonda. Vamos falar da Nete. A Nete ontem, a gente arrumando o almoço, eu, Miqueias, a galera ali, a multidão da rádio.
A Nete virou pra mim e falou assim, Pastor Dário vai vir hoje? Eu falei, acho que sim. Então fala pra ele que quando ele quiser, ele pode comprar o corte mineiro, deixar aqui que eu faço pra ele. Meu Deus. E aí ele leva pra casa. Eu quero também. Eu tô com Dentro da muita cara dela, moral. eu falei, ô Nete. Tô com muita moral, ó. Pelo amor de Deus. Eu quero também, eu moro pertinho ali, entendeu? Eu moro do lado do Cafu. Fala. Eu moro do lado do Cafu, dá pra eu ali no açougue comprar, levar lá rapidinho. E aí, Mas, Dário, querendo pegar tua bênção. Tá querendo mesmo, tô vendo. Não, eu tô Mas vendo olha, a porta abrindo e tô me antecipando. Eu fiz o corte mineiro tentando imitar o que ela Pois fez. é, você falou. Mas eu não consegui chegar. Aí ontem, Não consegui a chegar. primeira coisa que ela falou comigo não foi nem oi, foi o Pastor Dário Foi, vai vir aqui. verdade. Fala pra ele que ele comprar o corte mineiro, eu faço pra ele. Eu sou E aí ele testemunha. pega aqui depois. Tá resolvido. O próximo eu vou pedir pra Nete Para de fazer. gracinha, Nete. Sai fora, hein? Vamos Valeu, lá. viu? Vamos Nossa nessa. enquete de hoje não é sobre a Nete, não é sobre o Cafu e nem corte mineiro. Mas é sobre comida, né? Mas é sobre comida. É, A sobremesa. Isso. A sobremesa. O ovo de Páscoa. Isso mesmo. E a gente pergunta aqui na nossa enquete de hoje se você acredita que o cristão deve evitar os ovos de chocolate por causa da sua origem pagã ou isso é um exagero? É isso aí, tem gente achando que ovo de Páscoa é coisa do demônio. E aí eu quero E saber. o que a Elzira Helena acha? Vamos descobrir. Agora. Bom dia, Letícia. Bom, dia, dia. Pastor Dário. Bom dia, professor Miquel. Bom A paz do dia. Senhor Jesus. A paz, querido. Eu acho que não tem nada a ver, não. Né? Chega nessa época também, né? Ajuda algumas pessoas que faz, né? O ovo de Páscoa a ganhar um dinheirinho também, né? Para ajudar no controle da casa. Ainda tem esse detalhe, né? Eu acho que não tem nada a ver, não. Né? É um doce igual um chocolate que vem na caixa. Né? Aqui a gente compra caixa de bombom mesmo, porque o ovo tá muito caro. Tá caro, Então, né? para as meninas, é só caixa de bombom mesmo. Tá certo. Tá bom? Fica na paz do Senhor Jesus. Valeu, Zira. Isso é interessante, né, pastor? Quer dizer que o chocolate verdade. dentro da caixa, tudo bem. Mas é. se tiver formato de ovo, já atrai o demônio. Aí estranho, né? Não, essa daí é mesmo, viu? O raciocínio é estranho. Muito boa. Mas vamos lá. Roselaine de Resende, vamos lá. Quebrou, cara. Paz, eu não Ai, concordo Jesus. com a fala desse cara aí. Oi? Eu, quando criança, sofri muito quanto a isso, apesar de Olha. ser criada, né, num lar cristão. Mas os meus pais, tudo era idolatria, tudo era pecado. E não explicava pra gente, né? Eu vendo as crianças ganharem chocolate, eu também queria ganhar. Tanto é que meu primeiro ovo de Páscoa eu ganhei com 19 anos. Hoje, né, o meu esposo, na época meu namorado, me presenteou com ovo de Páscoa. Aquilo foi um escândalo em casa, foi uma turbulência. Mas, enfim, hoje eu trago totalmente diferente. Ensino a minha filha qual é o verdadeiro sentido da Páscoa. Certo. Ela é uma criança que, se ela ganhar ou deixar de ganhar, tanto fez pra ela, tanto faz, ela não se importa. Mas a gente faz negócio de presentear com uma barra, com chocolate. E eu vejo também como um momento em família, um momento de comunhão, brincadeira, trocas de chocolate. Eu não vejo isso como pecado nem idolatria. Estamos alicerçados na palavra, temos a mentalidade amadurecida, né? Qual o verdadeiro sentido da Páscoa. Então eu não vejo isso como um pecado. Roselane também chegou na chicotada. E com testemunho ainda. Ué. Dizendo o quanto que sofreu por causa de alguns pensamentos aí que habitavam a cabeça dos antigos. Olha aí. A Marli de Barra do Piraí. Pastor Dário e Letícia, sobre a enquete de hoje, eu Oi. acho que não tem nada a ver, porque desde quando eu entendo por gente, ovo de Páscoa é ovo de Páscoa, né? E a celebração de Cristo Jesus. Eu, no meu ver, eu acho que não tem nada a ver, porque desde quando eu me entendo por gente, o ovo de Páscoa é ovo de Páscoa. Aí botaram o coelhinho como símbolo. Isso é o meu jeito de pensar. Não sei se eu tô certa, me desculpe se estiver errada. Mas eu acho que não tem nada a ver. Eu acho que tem a ver o preço, porque tá caro, muito caro. Vamos ter que comprar na segunda-feira. Muito caro o ovo, gente. Quando tá tudo amassado, quebrado, Exatamente. fica mais barato. Fica mais No barato fundo, no mesmo. fundo, o problema é financeiro, não é espiritual, não. Vamos lá, tem mais gente. O Vitor, do Minerlândia. Alô, Vitor, Então, bom sobre a dia. enquete, Ah, eu não concordo, tá, com o cristão comprar ovo de chocolate, não. certo. Que é Vitor da família Viva da Minerlândia. Valeu, Vitor. Porque Muito tendo em obrigado. vista a origem, né, a origem dessa, vamos dizer assim, cultura, né? Que passa aí pelo um culto à deusa Nefertiti. Então, uma vez que o cristão sabe disso,
ele tem que sair fora disso, que a palavra de Deus fala pra gente, né? E vão servir outros senhores, né? E é isso aí, gente. Tá bom. Forte abraço aí. O preço do ovo tá caro, mas nem por isso. A questão mesmo de fidelidade a Deus. Valeu, Vitor. Miqueias, quer explicar? Quer falar? Então, eu vou deixar pra conclusão em relação a se a origem de uma coisa, ela deve ser a razão suficiente para que eu rejeite essa coisa hoje em dia, né? Se as raízes no passado, seja de uma prática, seja de um objeto, seja de uma comida, eu já provoquei aqui na fala anterior. Se a gente for levar ao pé da letra e rejeitar tudo aquilo que tem uma origem pagã, uma origem idólatra, nós cristãos teremos um sério problema com as comidas que comemos, com as roupas que vestimos e com as nossas celebrações também. Porque a maneira como nós celebramos casamento também tem raízes pagãs e eu vou explicar no final aqui. Muito bem, professor. Ô, Dário, Oi. quem que é o 22 da Rádio 88? É o Robson do bairro São Luís. É ele que tá chegando, hein? Fala, Robson. Bom dia, pastor Dário, Gogó de Ouro. Bom dia, Lelê Tarja Preta. Fala comigo. Bom dia, Miqueias. Jabazeiro. Profeta e Jabazeiro. Gente, eu tenho 3 filhos, né? 3. Eu nunca proibi meus filhos de ganhar ovo de Páscoa, de ganhar presente de pessoas que têm outra denominação, de comer doce, de 27 você tem que dar doce, de ir num lugar que as pessoas estão fazendo alguma coisa diferente, dá para as crianças comer. Eu como também. Gente, é igual o Miqueias falou esses dias aí. O maior está conosco, entendeu, gente? Então a gente não pode temer o menor. Olha aí, se você não tá abusando, se você não tá... eu acho que o abuso que é o problema. Se você não tá abusando, se você não tá desrespeitando, pô, vida que segue, gente. Pelo amor de Deus. Aí como é que eu vou falar pra uma criança que passa um monte de criança na rua comendo doce? Você não pode comer aquele doce. A pessoa vem dar o doce para seu filho de bom coração ali, porque fez alguma promessa, como dizem, alguma coisa. Vai comer, gente, vai comer. O maior tá aqui em cima, aqui, ó, que é o nosso Senhor, entendeu? A gente não pode temer, não. A gente tem que respeitar. Respeito é uma coisa. O temor é outra, irmão. Isso aí. Eu tenho temor da mão daquele lá de cima. Se baixar aqui, já era. Agora, o resto não. Falou, gente? Um abraço aí, tamo junto e feliz feriadão pra vocês aí. Tamo junto sempre. Vou ficar com saudade de vocês. A vida que segue. Ô, Robson, só ligar o rádio, a gente vai estar aqui. Para de graça. Quer comentar a fala do Robson? Comento sim, ele sinalizou algo que a gente tenta sinalizar. O que é? Muitas dessas crendices diminuem o tamanho que nós damos ao Deus que nós servimos. Não dá pra eu dizer que o maior habita em mim se eu tenho medo daquilo que um ovo de Páscoa pode promover na minha vida. Você tem medo de um doce enrolado em um papel colorido? Você acha que isso vai abrir brecha espiritual para que demônios ajam na sua vida? Você vive uma vida reta com Deus. Vamos lá. Você vive uma vida reta, uma vida em obediência. Comeu o ovo da Páscoa, pronto, acabou. Vai sofrer represária, vai sofrer... Como é que é? Legalidade, né? Abriu legalidade porque... Então, gente, nós precisamos amadurecer e olhar para o que o texto bíblico diz. O texto bíblico é claro ao dizer que todo cristão pode ter segurança que dentro de nós existe um que é maior do que todas as outras divindades pagãs possíveis. Muita gente querendo falar, muito texto, mas estamos chegando quase no final dessa etapa, né, Letícia? Você acredita? Eu tava espirrando, Dário, me perdoa. Tentando, ela tava tentando espirrar. Você não viu. Tá perdoada em nome de Jesus, irmã. Ai, Jesus. Você acredita que o cristão deve evitar os ovos de chocolate por causa da sua origem pagã? Ou isso é um exagero? Dá tempo de colocar pelo menos mais 2 pessoas ou a gente vai direto pro Miqueias? Não, vamos 2 pessoas aí, manda pro professor Miqueias que ele vai arrebentar aí. Ai, meu Deus. Vamos lá. Gente, eu vou espirrar. Vamos nessa, quem vai falar agora? Quem vai falar agora é o PV. Ô, PV. A paz do Senhor, pastor Dário, Letícia, Miqueias. Então, sobre a questão da enquete, eu não vou opinar, né, se é certo ou errado, né, comer ovo, chocolate, né, na Páscoa. Mas o que eu vejo muito é crente falando que é pagã, que é errado,
e chega no dia da Páscoa, tá com o seu ovinho de chocolate no guarda-roupa guardado, tá com a sua barra de chocolate na geladeira. Aí neto, vai dar eu pro fico neto, pensando, mas não é errado? Então eu penso assim, se a pessoa acha errado, a pessoa não coma. Se a pessoa acha normal, que não tem nada a ver, a pessoa come. A gente só não pode fazer o papel de juiz, né? De julgar. Entendeu? Porque assim, o pensamento cada um tem o seu. Se a pessoa acha certo, ok. Se a pessoa acha errado, não coma chocolate, né? Que não é o caso. Tem muitas pessoas aí que falam que é pagão, que tá errado isso, mas chega na Páscoa, ganha um chocolate em briga, porque não ganhou o chocolate. É complicado, né? Boa tarde. É mãe de filho. Boa tarde, não, bom dia. Ei, PV. Valeu, PV. Bom dia. Meu baterista, Acho que é a primeira vez que o PV manda áudio pra gente, hein? Um abraço pro PV. Vamos Teve lá. aquela vez do fundo musical, não foi ele, não? Ah, verdade. Foi, que ele o até PV. botou um fundinho Isso. musical. Ele até postou, você viu, né? Eu vi. PV. Ó, a última de hoje é a Josi Rezende, do Volta Grande. Bom dia, pastor Dário. Bom dia, Josi. Bom dia, missionária Letícia. Bom dia. Bom dia, professor Miqueias. Bom dia. Ó, Letícia, você tá no devo, tá? Porque ontem você falou assim que daria tempo de colocar todos os Josi, ouvintes ontem eu lá, fiquei quietinha. Tá? E você não me colocou no ar. Pra ninguém Foi de perceber, você. Josi. Olha Para. aí, olha Então, aí. minha opinião sobre a enquete é a seguinte, eu acho que não é Hoje pecado. Deus te honrou. Você dá, né, ovo da Páscoa. Eu acho que pecado é algumas heresias. Se a pessoa ficar falando heresia, falando Isso aquilo aí. que não sabe. E, enfim, a Páscoa é alegria, né? Vamos ser alegre, comer chocolate, né? A palavra do Senhor diz que a Reunir com a alegria será a família. nossa força. Então, assim, é muito bom, né? A gente receber, né? Ser presenteado com chocolate, dar chocolate também, né? Para as pessoas quem a gente ama, né? E se for ver, assim, essa questão do chocolate, do ovo da Páscoa, ele se torna mais enfático agora, né? Nessa época. Mas se for ver, a gente come chocolate o ano inteiro. A gente compra caixa de bombom o ano inteiro. Isso aí. Porém, só nessa época que se volta muito pro ovo da Páscoa. Mas chocolate está na nossa vida o ano todo. Então, assim, na minha opinião, não é pecado, não. E é isso. Tem um Kinder Ovo, né? O Kinder Ovo tá aí o ano inteiro também. Verdade. Eu, quando era criança, Caro do mesmo jeito que o ovo da Páscoa. meu avô tava sempre recebendo pedido meu. Quero Kinder Ovo. Aí, Tem ó. um brinquedinho, né? Aproveitando então que você já está aí falando, vamos Sim. para a conclusão da nossa enquete de hoje? Vamos sim, Vamos. professor Miqueias. Fica à vontade, hein? Eu quero muito utilizar esse momento para demonstrar o quanto que esse raciocínio de se a origem é pagã, então não devemos utilizar ou não devemos comer, ele é um raciocínio que ele não se sustenta ao longo da própria história da igreja. Martinho Lutero, no seu tratado sobre liberdade cristã, tem uma frase interessante. A frase é: um cristão é senhor de todas as coisas e livre de todos. A liberdade cristã inclui, inclusive, o direito de ressignificar símbolos que em uma cultura tinham um aspecto negativo, um aspecto idólatra, um aspecto pagão, mas o cristianismo vem e com a sua verdade ressignifica a mentira pela verdade. Não é? Um exemplo disso é o maior símbolo da nossa fé. Qual é? É a cruz. A cruz. A cruz é um símbolo pagão que nasce numa cultura idólatra, tem um significado de vergonha, de condenação, Sim, sim. e para nós é um símbolo de orgulho. Então o cristianismo ressignificou a cruz, que antes era um instrumento de tortura e hoje é um símbolo de fé. A tradição, pastor Dário, de utilizar aliança no dedo anelar da mão esquerda, que todos nós, eu estou olhando aqui para sua mão e eu estou percebendo a presença de uma aliança. Esse costume, essa ideia de sinalizar o casamento através do uso de uma aliança nasceu também em culturas pagãs. Até a aliança que a gente usa. Exatamente. E só na Idade Média a igreja ressignificou como símbolo do casamento cristão. Então, se eu não posso comer o ovo da Páscoa porque a origem é pagã, então tire a sua aliança do dedo também. Arrume uma outra forma de demonstrar que você é casado, porque a origem da aliança, tal como nós utilizamos hoje, é de origem greco-romana. O véu da noiva, pastor. O véu da noiva. A ideia de véu da noiva também nasce numa cultura greco-romana, onde se acreditava que o véu tinha poder de proteger a noiva contra maus espíritos e mal-olhado. Interessante, hein? Ou seja, diversos elementos da nossa vida cotidiana tiveram uma origem pagã e nós ressignificamos, nós desconectamos
esse símbolo da sua raiz pagã, da sua raiz idólatra. Rejeitar ovos de Páscoa pelo seu passado é o mesmo que rejeitar a aliança no dedo por causa do seu uso pagão no Império Romano. A pergunta, portanto, não é de onde veio. A pergunta é como está sendo usado. Hoje, as pessoas compram o ovo de Páscoa para adorar uma divindade pagã? Não. Senão, não é mais um símbolo pagão. Sim, sim. Porque o que faz aquele símbolo ser de fato pagão não é a sua origem, mas é como ele é usado. O coelho é um símbolo pagão? Não, o coelho é uma criatura divina. Mas dentro de uma cultura específica, em algum momento da história da humanidade, ele foi tratado como um símbolo pagão. Hoje, quando nós olhamos para um coelho, nós estamos fazendo referência a alguma divindade pagã? Não. Então, se não temos que atribuir, ou seja, reconectar uma influência pagã, quando na verdade a própria história já fez o seu papel de desconectar. Afinal de contas, pastor, o problema nunca foi ovo. O problema nunca foi coelho. O problema é esquecer do cordeiro. Que possamos nos lembrar do cordeiro. E se Deus nos der a graça financeira de ter ovos de chocolate, seja grato por isso, porque é uma dádiva de Deus. Eu vou escrever isso no meu status, viu, do WhatsApp. Ah, é? O problema nunca foi ovo, nunca foi coelho. Não é o isso? problema é esquecer do cordeiro. Se liga nessa aí. É isso. Ó, mas vale falar também que tá chegando no altar 88. Tá, sim. Hoje, pastor Chicão, como diz o Dário, pastor Francisco, da Família Viva, pregando sobre Miqueias. Meu Deus, por que abandonastes? Por que me abandonaste? E também a frase, tenho sede. Olha aí, isso, vamos ser edificados por essas duas frases e também anunciando rapidinho, né, que no Instagram foi postado o professor Miqueias responde, mais uma resposta a uma dúvida que é relacionada a se nós devemos crer apenas no que está escrito ou não. É uma resposta aí a uma fala do Frei Gilson, conhecidíssimo aí, que falou que isso é coisa de evangélico, mas na verdade está presente na história da igreja. Pronto! Toda quinta-feira tem o professor Miqueias responde no Instagram da Rádio 88. Quero te convidar, inclusive, a seguir o Instagram da Rádio 88, tem muito conteúdo legal. E amanhã, professor Miqueias no altar 88. Qual que é a sua frase? É isso aí, está consumado e em tuas mãos entrego o meu espírito.